Todos os dias alguém me pergunta como que eu faço para organizar o material dos meus alunos quando eles não têm tarefa de casa, por exemplo. Como eu atendo no formato de turmas, sou eu e mais duas professoras auxiliares. Uma delas já está comigo há quase 2 anos e a outra entrou esse ano porque eu queria alguém que tivesse vivência de escola para me ajudar com os alunos em fase de alfabetização. Então eu fico com as turmas maiores. Então eu tenho alunos, por exemplo, de terceiro ano, que são 9 no mesmo horário, sexto ano, sétimo ano. Todos esses vão no mesmo horário e eu fico no controle dessas turmas maiores. As outras crianças, que são uma quantidade menor e também de idade menor, né, crianças mais novinhas em fase de alfabetização, eu deixo com essas minhas professoras auxiliares. Porque essas crianças, elas precisam de uma atenção mais focada, de uma ajuda também na organização, em entender como funciona a linha, como recorta, como cola, como é o traçado das letras. Então, eu tenho alguns materiais que eu mesma produzo e que eu deixo pronto para que elas consigam ir guiando essas crianças no processo de aprendizagem. O que eu faço para conseguir entender o que essa criança precisa aprender nos dias em que ela não leva o dever de casa é consultar a BNCC. Eu vou te mostrar como eu consulto ela e como eu faço para desenvolver essas competências gerais de cada idade, trabalhando as habilidades necessárias em cada faixa etária. A BNCC você encontra na internet, é só você baixar. Eu baixei a minha preto e branco mesmo, mandei imprimir na papelaria e encadernar para que eu tenha ela sempre à mão. Então, quando você abre a BNCC, que é a Base Nacional Comum dos Currículos Escolares, você vai conseguir perceber que ela é dividida tanto nas competências gerais da educação básica, quanto nas habilidades que essa criança precisa aprender em cada fase do seu estudo. Então, por exemplo, a gente está aqui em língua portuguesa do sexto ao nono ano. A língua portuguesa do sexto ao nono ano, ela tem algumas habilidades que essa criança precisa já ter desenvolvido ou estar em desenvolvimento. Sabe quando a gente fala que cada criança tem ali o seu tempo, cada criança vai aprender de um jeito, que a gente tem que respeitar o tempo da criança? Isso realmente é verdade, mas dentro da curva de aprendizagem que essa criança precisa estar na idade dela. Então, por exemplo, uma criança do sexto ao nono ano, ela já precisa saber a diferença de relação entre gêneros e mídias, efeitos de sentido, ela já precisa fazer estratégias de leitura, né, que possibilita que ela aprenda os sentidos globais desse texto. Então, ali dentro dessa faixa etária, essa criança precisa estar desenvolvendo essas habilidades. Se está no tempo em que ela está desenvolvendo, ótimo. Mas se ela já chegou nessa idade e ela ainda não desenvolveu essas habilidades específicas, é preciso uma intervenção mais forte. A gente não pode ficar sempre esperando o tempo da criança, porque ela tem que estar ali dentro dessa curva de aprendizagem. Quando uma criança das minhas turmas, ou quando eu observo uma criança que está com as minhas professoras, que ela ainda precisa de uma ajuda a mais, principalmente as crianças em fase de alfabetização, que estão desenvolvendo a escrita e a fluência leitora, eu crio o caderno separado para essa criança. Eu vou até a BNCC, eu vejo que ela precisa aprender ali naquele ano escolar. Esse, por exemplo, é o caderno da minha aluna do segundo ano. O segundo ano do ensino fundamental 1, ele ainda é considerado um ano de aprendizagem da alfabetização. Mas dentro ali das habilidades do segundo ano, há alguns níveis de aprendizagem que ela já deveria ter atingido e ela não tinha atingido ainda. E tudo bem, é por isso que a família buscou, né, esse suporte do reforço. Então eu vou até a BNCC, olho as habilidades que ela precisava ter desenvolvido, o que ela não desenvolveu ainda, eu coloco no caderno. Uma coisa que pode parecer antiga, arcaica, muito vintage para algumas pessoas, é que eu faço o caderno à mão. Então, como você pode perceber, eu pego esse caderno de alfabetização, é aquele caderno 1, 2, 3 e X, e faço com a minha letra para que a criança consiga identificar com facilidade onde a letra tem que ir, qual é o traçado da letra, ela começar a ler a letra cursiva, ela vê o próprio nome em letra cursiva. Então, tudo isso é muito visual. A criança, ela é visual. Então, tudo isso ajuda muito para que ela tenha compreensão, tanto da disciplina, da matéria, né, que ela precisa aprender, daquela temática que ela precisa aprender, mas também para ela aprender a se organizar, a ter um caderno organizado, a entender onde vai a linha, entender o traçado de cada letra. Como vocês podem perceber, essa criança é uma criança que estava na dúvida entre fazer a letra Q e a letra G. Ela não estava sabendo para qual lado fazia cada uma, ela estava sempre confundindo, então ela ia escrever quando ela escrevia com G, ela ia escrever girafa, e aí ela fazia a letra Q. Então a gente fez toda uma matéria focada na diferença entre a letra Q e a letra G. E aí lá na BNCC eu vi que era necessário ela ter essa compreensão total do traçado das letras e saber diferenciar a letra maiúscula da letra minúscula cursiva. Então foram atividades com foco nisso.
aqui o traçado da letra G, aqui o traçado da letra Q. E aí, com esse caderno, ela vai começando a ter também uma memória visual dessa letra e consegue aplicar isso lá na escola. Então, a BNCC, ela ajuda muito a gente nisso. Se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um vídeo só ensinando a como usar a BNCC, onde você olha as habilidades, onde você olha as unidades temáticas e quais são os objetos de conhecimento que essa criança precisa ter, porque é isso que vai te ajudar a fazer um planejamento anual. Eu tenho o planejamento anual das minhas crianças do Fundamental 2 pronto desde dezembro do ano passado. Então, eu sei o que elas vão aprender nesse ano e aí isso facilitou muito. Porque o dia que ela não tem dever, a gente não fica lá parada ou dando um monte de atividade solta que não tem nexo nenhum. Eu vou colocando as atividades de acordo com a habilidade que ela precisa aprender naquele ano. Então, a BNCC, ela é como se fosse o nosso guia. Sabe quando o estudante de direito tem ali o vade-mecum, o advogado tem o vade-mecum? A gente tem a BNCC. E eu acho que isso aqui é a maior riqueza que a gente tem para que a gente consiga levar um trabalho com seriedade e consiga ir acompanhando se essa criança está evoluindo ou não. Porque aqui a gente vai ter o norte do que ela já deveria estar aprendendo ou do que ela deveria estar desenvolvendo. Além disso, para as minhas crianças menores, eu desenvolvi as fichas de leitura. Eu coloco a ficha de leitura na letra bastão, porque esse aqui eu utilizo com as minhas crianças do primeiro ano do fundamental, e coloco aqui também uma bolinha simbolizando cada letra, e depois uma frase. O lado bom dessas fichas de leitura é que eu fiz tanto no maiúsculo quanto no minúsculo, então do lado de cá, porque depois eles começam a aprender essa letrinha, né? Eu não sei como eles chamam aí, mas aqui os meus alunos falam que essa aqui é a letrinha de computador. Então, eles aprendem tanto na minúscula quanto na maiúscula e vão desenvolvendo a leitura. Com esse material, eu consigo mostrar para ela o que é cada letrinha, depois que cada bolinha dessa aqui, junto com a outra, forma uma sílaba, que todas juntas formam uma palavra e que várias palavras formam uma frase. São coisas muito simples, você pode fazer no Canva, você pode imprimir, plastificar, você pode fazer igual eu fiz, imprimir no material um pouquinho mais grosso, que vai durar bastante tempo. Essa aqui, para os meus alunos do primeiro ano, eu uso pelo menos uma por dia. Então, fizemos as atividades do dia, fizemos o dever de casa, ele ainda vai ter um minutinho ali, uns 10 minutinhos, de treino de leitura, de entendimento de sílaba, entendimento de letra, de como você junta várias palavras e forma uma frase. Então, são coisas simples. Eu sinto que, às vezes, vocês têm a sensação que precisam ficar comprando um monte de material o tempo todo para ajudar, para deixar tudo muito lúdico o tempo todo. E o que eu vim percebendo com esse tempo em que eu sou professora de reforço é que quando a gente leva para o lúdico demais, a criança tem uma dificuldade de voltar, porque a escola não é tão lúdica assim, né? Não é porque a escola não quer, porque é impossível mesmo você fazer atividades lúdicas o tempo todo com 30, 35 crianças. Então, eu acho que o lúdico é importante, porque a criança ela aprende brincando sim. Eu adoro fazer brincadeiras com os meus alunos, porque eu vejo que, além deles se engajarem bastante, eles também estão aprendendo e desenvolvendo ali também as relações interpessoais. Mas esses materiais básicos, caderno e caneta, ficha de leitura e o controle de acordo com a BNCC, já vão fazer você ficar muito à frente, já vão fazer você ter a segurança e você vai ver que é um investimento quase zero. Você não precisa de materiais muito caros, de fazer grandes investimentos para que você consiga ter ali um conteúdo da sua aula associado ao que aquela criança está vendo na escola. Eu vejo que às vezes vocês têm dúvidas de, nossa, como que eu vou saber, como que eu vou adivinhar o que esse menino está aprendendo? Está tudo aqui. É claro que você pode fazer, como eu já fiz também, de lá no início do ano eu pego o material didático do aluno e dou uma olhada em tudo, faço algumas anotações do que ele vai aprender, e aí também eu já tenho isso completo para mim, e de acordo com a BNCC eu vou criando as minhas atividades. Então é isso, se um dia vocês quiserem um vídeo só de tour aqui pelos meus cadernos, eu tenho vários que eu posso mostrar para vocês. Meus alunos do Fundamental 2 também têm o caderno deles, é claro que o deles tem mais atividades impressas, né, num formato mais diferente, mas aí eu posso ir mostrando para vocês como eu vou fazendo isso e como eu comecei com materiais básicos. Esse caderno aqui eu comprei na papelaria, eu acho que ele foi, se eu não me engano, R$6, e aí eu tenho vários deles aqui, cada aluno meu em fase de alfabetização tem o seu, então nada muito elaborado, nada muito exagerado para você conseguir ter as suas aulas e fazer a sua aula ser interessante, ser didática, você ter a sua própria metodologia, e eu ainda entrego esse caderno para os pais quando os meninos vão embora. Então, os pais, eles conseguem acompanhar, por exemplo, vamos supor que a criança ficou comigo 6 meses. Ele consegue acompanhar o que essa criança fez no dia que ela chegou até o último dia. Então, essa evolução, ela é muito valiosa, tanto para você, como uma documentação do seu trabalho, mas como para os pais também, como ali um retorno do investimento que foi feito. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te ajudado aí a dar um pontapé inicial, te mostrar que você não precisa fazer grandes investimentos para dar aulas excelentes, e eu te vejo no próximo vídeo.